Você já viu um monte de vídeos da nossa filha falando inglês aqui no Brasil desde pequenininha e agora você decidiu que você também vai criar o seu filho falando inglês, o seu filho bilíngue aqui no Brasil. E aí vem aquela pergunta, tá, mas e aí? Como começar? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Hello guys! Eu sou a Mayara do Bebelingue, eu sou comunicóloga e sou mãe de uma criança bilíngue aqui no Brasil. Sou casada com o Rafa e juntos nós criamos a Jojo bilíngue desde bebezinha. Então se você chegou aqui agora no canal, dá uma olhadinha nos outros vídeos para entender mais sobre a nossa história com o bilinguismo aqui no Brasil. O assunto de hoje é como começar a criação bilíngue. E é bem difícil eu generalizar para responder isso aqui porque eu não conheço a tua história. Mas basicamente são duas coisas que você precisa saber. Primeira delas, qual que é o teu nível de inglês? E segunda, qual é a idade da tua criança? A partir daí você vai ter mais clareza na situação. Então, para facilitar, eu vou separar em 4 grupos, 4 tipos de família, para poder fazer um panorama geral. Claro que detalhes eu não vou conseguir tratar aqui porque é um vídeo curto para o YouTube, mas a gente vai conseguir pelo menos ter uma ideia com esses 4 grupos. Que são o grupo dos pais que são fluentes e têm um bebezinho, dos pais que são fluentes e têm uma criança maior, o grupo dos pais que não são fluentes, que falam básico e têm um bebezinho, e dos que não são fluentes e têm uma criança maior. Então vamos falar de um dos grupos, que são os pais que não são fluentes e têm um bebezinho, que por sinal era o meu caso. Quando a Jojo nasceu, eu falava inglês super básico. E embora eu seja casada com o Rafa, que sempre foi professor de inglês desde que eu conheço ele, quero deixar bem claro aqui que eu aprendi a andar com as minhas próprias pernas no bilinguismo. Hoje em dia eu falo só inglês com a Jojo. Claro que eu tive a ajuda dele, mas o que eu quero deixar claro é que você também pode ter essa oportunidade, porque é uma oportunidade que todos os nossos alunos lá do Inglês de Berço têm, de ter uma pessoa que possa auxiliar. Foi a partir daí, inclusive, das dificuldades que eu passei, que os nossos alunos tiveram, que a gente criou o método Inglês de Berço. Se você quiser conhecer, não conhece ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, como foi no meu caso? Veja aí se parece com o teu caso. Quando eu comecei, meu nível de inglês, ele era muito básico, eu tinha um bebê recém-nascido. Então, o que eu fiz? Eu fui falando aquilo que eu sabia, fui falando com o bebê, fui aumentando o meu vocabulário, fui ampliando aos pouquinhos. E eu não senti aquela angústia que muitos pais têm, que é ouvir o filho dizer que não quer falar inglês, que não tá entendendo, que o pai tá falando diferente. Afinal de contas, eu tinha um bebezinho. E esse talvez é o principal motivo que eu julgo ser mais fácil você criar um bebê com inglês de berço do que uma criança maior. Então, além da facilidade do bebê, eu acredito que para os pais isso é muito mais fácil também. A gente até brinca que o bebê é uma paginazinha em branco. Eu acho que faz total sentido. Eu tinha ali minha paginazinha em branco e eu fui acrescentando o meu inglês e fui aumentando junto com ela, escrevendo a minha página também. Então, no meu caso, o negócio foi aprender inglês junto com o crescimento da minha filha. E aos pouquinhos, isso dia após dia, foi melhorando. Então, eu lembro que eu cantava musiquinhas com ela, eu falava os brinquedinhos que ela tinha ali, que ela tava brincando. Eu falava aquelas coisinhas simples. Clap your hands, touch your nose, where is Jojo? Oh, Jojo. Clap your hands! Eu tento mostrar a historinha pra ela. Eu vou mostrando as figurinhas, mostrando a historinha. Lógico que agora filmar e mostrar ao mesmo tempo eu não consigo. Mas ela fica olhando a figurinha quando eu mostro. Monkey, Jojo, monkey. E aí, como eu tinha o apoio do Rafa, que eu tirava as dúvidas com ele, coisa que em aluno do Inglês de Berço também tem, pode tirar dúvidas lá na nossa comunidade, eu fui ampliando esse meu vocabulário. Outra coisa bem importante, eu não aprendi só vocabulário em inglês, mas sim toda mudança de mindset, que é coisa que eu aprendo até hoje. Isso é uma coisa que eu vivo constantemente melhorando, que o Rafa tem me ajudado sim e muito. Inclusive lá nos follow-ups que a gente faz com os alunos, a gente trata muito sobre esse assunto. Então, normalmente o que acontece nessa situação é que os pais acabam aprendendo junto com o filho, evoluindo junto com o filho, por isso é tão importante começar desde bebezinho. Vamos imaginar uma pessoa que já fala inglês fluente e que tem um bebezinho. Olha, ó, que coisa boa, hein? Que prato cheio, não? Nesse caso, você vai precisar ajustar a tua estratégia de criação bilíngue para fazer isso de uma forma muito natural.
Porque você já pode começar falando aquilo que você sabe, já pode inclusive falar quando o bebê tá ali na tua barriga. E quando o bebê, se você já tem um bebê que nasceu, você pode ler livrinho, pode falar momentos do dia a dia, da hora do banho, da hora do papá. Enfim, tudo que você souber, você pode ir narrando no dia a dia. This is a whale. It's not a shark. Where is the shark? Yeah, this is whale. What is this? A star. Wow. Fish. What is this? Yes, your shark. Yes, where are the shark's teeth? Teeth. And his eyes. Mas, pelo que eu conheço dos nossos alunos, aqueles que já entram com inglês e começam, né, criar os filhos bilíngues já tendo inglês fluente, ou com um nível de inglês avançado, a maior dificuldade foi justamente o pontapé inicial. O pai diz que vai criar o filho bilíngue, aí quando nasce vem aquela loucura toda que a gente sabe, as noites mal dormidas, vira uma baguncinha na nossa vida. E a história do bilinguismo que acontece vai ficando de lado, fica para segundo plano, porque parece que é uma coisa difícil. E também tem a questão do vocabulário novo. Sabe por quê? Porque mesmo quem é fluente, olha só, mesmo quem é fluente tem dificuldade. Muitas vezes não sabe como falar de forma natural. Por exemplo, você tem que levar em consideração que a gente não fala com uma criança, você caiu um tombo, fez um machucado, vem aqui que eu vou fazer um curativo. Ou você não acorda um bebê, bom dia Jojo, vou trocar sua fralda, você evacuou durante a noite? A gente não fala assim com a criança, a gente fala com naturalidade, com jeitinho de mãe, com jeitinho de pai. Você fez dodói, meu anjinho, vem cá. Você fez cocô? Você soltou um pum? Você soltou um pum, deixa eu ver sua fraldinha. Vamos trocar fralda? Tá vendo que a gente fala de uma maneira diferente. Não é que a gente fala errado, mas tem aquele vocabulário que é de maternidade mesmo, nosso jeitinho de falar com os nossos filhos. Então assim, nesse caso, você pode falar o que você sabe também. Só cuida para não ficar igual um robô. Porque por você saber o inglês, você não pode se acomodar e falar daquela forma que eu te dei um exemplo. Eu tenho até uma história que aconteceu uma vez, eu, o Rafa e a Jojo, nós estávamos num restaurante e um cara se aproximou, ouviu que a gente estava falando inglês com a Jojo, ele se aproximou e ele era professor de inglês, fluente, acho até que ele tinha morado fora já. E aí ele perguntou, vocês estão falando inglês com ela? Daí a gente contou, ela é bilíngue, perguntou se a gente era de fora, a gente falou que morava aqui, contamos a nossa história, que a gente fala inglês com ela desde que nasceu, e ele foi interagir com ela, uma pessoa fluente, com certeza falava muito mais inglês que eu. A Jojo tinha acho que 3 anos na época. E ele falou, hello, nice to meet you. E a Jojo ficou olhando. Hello, my name is fulano, não sei qual era o nome dele lá. My name is fulano. What's your name? A Jojo simplesmente não respondeu. Por que ela não respondeu? Você consegue imaginar você chegando com uma criança de 3 anos de idade, aqui no Brasil, e falando, oi, meu nome é fulano, muito prazer em te conhecer. E aí tá um grande exemplo de uma pessoa que é fluente e que muitas vezes a gente acha assim, mas quem é fluente consegue falar inglês com a criança. Calma que não é bem assim, não pense que por você não ser fluente você tem dificuldades que outras pessoas não têm. É sim diferente de falar, você ser fluente, falar com uma criança, você ter esse vocabulário, até em português, assim, às vezes a gente não consegue falar direito com uma criança, não tem esse gingado, então imagine você mudar para um outro idioma, né? Então realmente tem que cuidar para não parecer um robô e não fazer igual o cara lá do restaurante. Agora eu vou falar do grupo número 3 e número 4, que são das pessoas que têm crianças maiores. E aí vale tanto se tem criança maior e você é fluente ou não. Por quê? Tanto faz se o pai é fluente ou não. Se o teu filho for maiorzinho, se tiver, 5 anos, por exemplo, vá devagar. Peguei um macaquinho aqui para dar um exemplo do que eu tô falando. Você pode falar as palavras que você sabe também para essa criança, mas você precisa muito da parte visual, a criança entender o que você tá falando. Monkey, você precisa mostrar o monkey para ela. Para os pequenos também, com bebezinho também é importante isso, mas principalmente os maiores. Se você vai oferecer água, vai com um copo de água, não fala simplesmente would you like some water? E a criança não sabe o que é isso. Então pega o copinho de água, would you like some water? Mostra o que é para a criança. E assim, aos pouquinhos, ela vai começando a ter mais contato com o idioma, que é isso que acontece quando é bebê. Você começa a ter contato e depois você fala. E você pode fazer uma brincadeira de bola, por exemplo, vai jogar bola. Quando um fizer o gol, aí vocês falam alguma palavra em inglês, faz um jogo que a criança meio que esqueça que tá aprendendo inglês,
e que seja divertido para ela. Não focar nessa coisa de agora você vai aprender inglês, isso ela já faz lá na escola. No momento em casa com você, ela tá para ter um momento em família, um momento bacana. Então transforme isso num momento bacana, independente do teu nível de inglês, sem cobrança, sem ficar ensinando inglês para criança, mostrando para ela que ela tem que aprender, que, sabe? Sem essas neuras aí, vai com calma. E aí no caso dos pais que não são fluentes, ainda é um pouquinho mais complicado fazer. Então, nesse caso, sinceramente, honestamente, eu acho que é importante você passar aquilo que você sabe, mas é importante você pensar na possibilidade também de colocar o teu filho num cursinho de inglês, ter um professor particular, alguma coisa assim. Porque imagine só, a gente fala muito de falar inglês com os bebês aqui porque são bebês, mas uma criança de 5 anos, foram 5 anos falando português, foram 5 anos ouvindo português e aí do nada vem inglês. Então realmente é um pouquinho mais complicado, não é impossível, eu comecei com quase 30 anos, mas é por isso que eu digo, se você tem um bebê, não espere. Comece hoje, comece ontem. E uma coisa extremamente importante é nunca... Peraí, deixa eu olhar nos seus olhos para falar isso. Nunca, jamais, em hipótese alguma, não force a criança a falar. Siga o interesse da criança. Simples assim. E em todos esses 4 casos que eu falei, ajuste a sua expectativa. Não fique focando, mas fulana é fluente, ela consegue falar com a criança, o resultado dela vai ser melhor do que o meu. Lembre da minha situação, lá no começo, quando eu tinha inglês básico. Se eu ficasse olhando pro lado e visse que só quem era fluente falava um outro idioma com a criança, eu não teria nem começado. O meu lema é, faça o seu melhor, sem olhar ao seu redor. Sei lá, até rimou aqui. Mas o meu lema é, faça o seu melhor. Você olhar para o lado e se inspirar e aprender é uma coisa, agora você ficar se comparando, isso pode te prejudicar. O como começar é realmente mais complexo, a gente precisa analisar cada situação aí, mas o quando começar, eu te garanto, o melhor é agora. Não fique esperando um momento perfeito, o teu inglês está perfeito, aliás, isso nem existe. Esse tempo da tua criança é muito mais valioso. Se você quer saber mais exemplos de histórias reais, de pessoas reais, com inglês fluente, sem inglês, com filho de várias idades, eu vou deixar aqui para você um site onde tem relatos de pessoas que vivenciaram o bilinguismo e que tiveram sucesso, que criaram seus filhos bilíngues e que pode ter uma história parecida com a tua. Então vai lá, dá uma olhadinha, tem muita gente passando por uma situação parecida com a tua e tá criando um bebê bilíngue, um bebê com inglês diverso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Comenta aqui se foi, eu adoro receber as mensagens de vocês. So, thanks for watching, see you, bye!